Primeiramente, boa tarde a todos. É um enorme prazer estar representando, ser mais uma na fala dos nossos colegas diretores. Eu não sou diretora, mas sou professora, sou secretária escolar da qual a instituição eu participo, e é um grande prazer estar participando dessa audiência, de quão grande importância para a nossa cidade, independente das instituições públicas ou privadas, mas que nós nos façamos valer neste local, e eu creio que nós seremos ouvidos. Muito obrigada ao senhor Ézio Feitosa, é um prazer conhecê-lo. Parabéns pela postura do senhor, sempre conduzindo a mesa adequadamente, deixando a fala dos professores, as falas dos nossos colegas. É um prazer enorme conhecer o senhor pessoalmente e os demais senhores. O que eu tenho a falar aqui, não vou bater o que os nossos colegas já falaram, que são as dificuldades que nós enfrentamos como educadores, como proprietários de escola. A maioria de nós começamos com a escola numa casinha pequena, A gente, às vezes, os pais da gente saem da residência, nos dá a oportunidade de trabalharmos com educação, porque o professor é o que a gente sabe fazer, educar, é o nosso mal. E quando a gente educa com amor. Não é fácil ser professor nesse país. Me perdoem a minha emoção, mas desde os meus 13 anos que eu trabalho dando aula de reforço, comecei aos 13 anos de idade, andando em casas, dando aula de reforço. Em 1997, fundei uma escolinha juntamente com a minha irmã, na casa da minha mãe, ela desocupou. Então, assim, desde que a gente começou, sempre foi muito difícil. E não tem um momento sequer que a gente tenha um momento de alegria, e nós temos sim. Quando a gente está na sala de aula, que a gente fala do amor que a gente deve exercer ao próximo. Quando a gente fala para os nossos pais que eduquem seus filhos primeiramente, porque a escola não é lugar de ensinar, é lugar de educar. Quando a gente fala para os nossos professores que aguardem só mais um pouquinho, porque o salário vai atrasar, porque a gente não recebe a mensalidade em dia, como a gente gostaria de receber dos pais. A gente sabe que o nosso país está passando por uma crise política, financeira muito grande, mas nós não temos apoio de quase ninguém. Só chegam pessoas na nossa porta batendo. Me perdoem, senhores fiscais. Eu já fui fiscalizada no ano de 2016 por 8 órgãos fiscalizadores. Um foi porque eu cortei uma planta de frente à minha escola, que é alugado, mas eu agradeço a Deus por eu conseguir pagar o aluguel, que não é fácil, conseguir pagar um IPTU de quase R$1.000, porque nós somos audaciosos, nós somos sonhadores. E o que a gente quer é um lugar melhor para a gente estar educando os filhos de muitos de vocês que hoje se encontram aqui, porque vocês já passaram pelas escolinhas pequenas, porque eu sei que a maioria não teve condições, os pais, de pagar uma escola de ponta, mas sempre começa nas escolinhas pequenas, é de lá onde eles saem, os doutores, os juízes e os médicos. Então, porque eu cortei uma planta, porque essa planta, de frente à nossa escola, servia de abrigo para vândalos usarem as drogas, beberem na calçada da nossa escola, e muitas vezes a gente se queima, até vizinhos nossos, mas a gente tem que sair de peito aberto e pedir, por favor, que não fiquem na nossa calçada fazendo coisas erradas, porque nosso local é educação. E eu tive que cortar, presidente Ézio, a árvore. Eu fui várias vezes à delegacia, eu tenho um boletim de ocorrência, solicitando fiscalização na rua, e quando a gente se viu sem poder fazer nada, eu cortei. E um vizinho nos denunciou, mas amém, que quem chegou na fiscalização da Selma, ela nos orientou e eu levei a minha defesa e eu consegui. Outra vez foi o do PROCON, fiscais do PROCON que chegaram se passando por pais de alunos, certo? Por pais de aluno. E a gente fica tão feliz quando é em época de matrícula que vem gente nos visitar, porque a nossa esperança ou não é que seja mais um aluno, não um cobrador. E eles se passaram por pais de aluno e a gente, não, vamos lá, vamos mostrar nossa escola. Não, não quero conhecer. Me arranje sua lista de material. Quando nós demos, porque tinha um agente escolar, uma caixa de lápis de cor, massa de modelar e cola. Nós fomos notificados. Então, são coisas, infelizmente, me perdoem por eu estar falando isso. São coisas tão pequenas que tem coisas muito maiores a serem cobradas.
e a gente começa a ser, sabe, cada vez mais fica no teu lugar, tu não tem espaço para tu crescer. Então, assim, como o colega Rubinho, eu acho que ele já saiu, falando que escola particular não tem professores com carteira assinada, meu querido. Não, escolas, me perdoem, eu vou falar no nome das escolas particulares. Meu querido, não dá nem para a gente ficar, porque a gente morre de medo também de fiscalização. Olha, gente, é como o colega disse, quando passa um carro de fiscalização, gente, a gente treme. E eu creio que essa nova medida que vocês estão, o plano diretor, eu creio que veio para nos ajudar. Eu estou com a esperança enorme, primeiramente em Deus e depois em vocês, que são representantes do povo, que vão nos ajudar, que vão olhar para nós com outros olhares. Porque aqui eu tenho o Ronivaldo Maia, que nos conhece desde os 15 anos, desde a época da UMES. Tenho também o vereador, hoje Benigno Júnior, que eu comprava fiado, material. Eu não tenho vergonha de dizer. Ele tinha um depósito de construção e eu ia comprar fiado, gente, porque eu não tinha dinheiro para fazer as obras que são exigidas para nós. Então, muitas vezes, nós somos humilhados, nós não somos tratados como educadores, como professores, porque na nossa escola nós somos psicólogos, nós não temos formação, mas nós somos psicólogos, nós somos pastores, somos padres, somos secretário escolar, somos faxineiro quando o faxineiro não vai, somos porteiro quando o porteiro não vai abrir o nosso portão, e nós não somos reconhecidos como agente multiplicador e formador de opinião que nós temos. E de muitas vezes de mudar, de ver uma criança que começa num lar destruído e quando chega na escola não tem lugar melhor para ficar do que não ser as nossas escolas, que estão com as portas abertas, muitas vezes com 2 papéis de energias atrasados, 2 de água, de telefone, mas a gente é com um sorriso na boca e o coração no peito dizendo, vai dar certo. Então, assim, me perdoe a minha emoção, eu sou assim, e eu espero que você visite as escolas realmente, que a GEFINS olhe para nós com outro olhar e que surjam leis, algumas coisas que não só nos coloquem para baixo, mas para que nos ajudem, como a nossa colega falou, a lei do calote está aí, minha gente. E, infelizmente, quem é mais prejudicado são as escolas pequenas, porque muitas de nós não temos condições de contratar escritório de advocacia para ir para a justiça, para cobrar 6 meses ou até mesmo 1 ano de mensalidade escolar. E muitas vezes a gente até renova a matrícula porque a gente tem pena da criança. Como tem muitos casos aqui que a gente parcela e tudo, e de repente está com a criança e o pai não honra. Então, assim, é o meu muito obrigada. Me perdoem se eu falei algo que magoasse alguém, não é a nossa intenção, mas nós somos sangue, nós somos carne, e nós somos gente e que temos muito sentimento, porque nós somos professores, somos educadores, e além do mais, nós temos portas abertas que empregam dezenas, centenas de mulheres, de homens, e que dão o primeiro emprego, como o nosso amigo Alexandre falou. Ronivaldo Maia, nós vamos precisar de você e os demais amigos da Câmara dos Vereadores. Nós queremos sim nos sentar com vocês e vocês nos ajudarem a melhorar esse projeto que é o plano diretor. O meu muito obrigado e fiquem com Deus. Muito obrigado, Carina. Próximo orador inscrito, vereador Ronivaldo Maia. Vossa Excelência terá o tempo de até 2 minutos. Da outra vez, na outra audiência pública, ele falou 3, então, já estou, né? Você já tinha me dado uma Fica à tarefa, vontade, Ronivaldo. que como eu passei pela Coab, eu falasse da regularização também. Seria importante. Eu já ia pedir 1 minutinho a mais. Mas, gente, cumprimentar a todos e todas, dizer do quão, de fato, importante é pensar desafios da cidade. Nós moramos num território que é cidade. Ok. Aliás, ao longo desses últimos 4 encontros, eu estou muito feliz, Deus é maravilhoso, eu adoro fazer o que faço, além de vereador, eu estou vereador, eu sou professor do Estado, dou minhas aulas ainda, nunca deixei, mesmo durante o mandato, aqui e acolá nos dias, eu saio correndo para ir, mas o que eu quero dizer, na condição de vereador, eu tive fora 2 anos, é que nessas 4 audiências que eu acompanhei, inclusive, às vezes não pude ficar até o final,
Mas foi isso, do quanto foi importante a gente debater com a participação de vocês. No livro 1, que tratou do ambiente natural, no livro 2, que tratou do ambiente construído, o livro 3, né, que tratou das questões pertinentes à postura municipal, e hoje a gente está tratando dessa questão da ética na relação entre o poder público e a sociedade. Ora, os desafios que se colocam para a nossa cidade são desafios de todos nós. Aliás, eles não serão superados sem a colaboração de todos nós. Mas vamos para a vida real. A vida real é que a prefeitura governa, a Câmara legisla, fiscaliza, acompanha. Olhe, óbvio que o povo participa dentro do desenho institucional, do que está proclamado, a democracia. O que eu queria aqui me render, e do quanto é importante a gente ver no debate, o povo participar. E eu quero, ao dizer isso, aqui utilizar minha voz, neste momento, para dizer que terminar este momento, como eu estava fora, eu sei que já houve outros debates, acho que é cumulativo. E debater nunca é demais. Olha só, esses 4 livros, mais de 1000 artigos, 1002. Eu não tenho dúvida que o Ézio, de maneira muito próprio dele, assim, a condução, Vossa Excelência me orgulha. No meu retorno à casa, humildemente, eu estou aprendendo. Óbvio que eu já passei por aqui, mas quem volta tem que aprender. Tem que ser humilde para ir vendo as coisas. Mas eu queria concluir, ouvindo aqui a voz da Karina, não tem como não se emocionar, né? Primeiro porque nos conhecemos de muito tempo. E é isso, né? Ela no Juarez Távora. Eu era presidente do Grêmio do Liceu, me tornei presidente da UMES com 17 anos. E essa menina já estava envolvida com esse negócio de fazer educação. Isso não é qualquer tarefa. Isso é uma tarefa de vida. Da dona Rejane, do Fernando, que falou lindamente. O Alexandre Fernando é meu contemporâneo de movimento estudantil na UF. Eu fui do centro acadêmico, ele é assistente social. Mas se agarrou foi com essa tarefa brilhante que conduz com muita maestria. A sua fala, eu não estive aqui em alguns momentos, viu, mas lá no gabinete a gente fica acompanhando, né? Eu sou diabético, tomo insulina, eu tive que comer, não perdi nada, né? Vi aqui falas que eu quero concluir dizendo que por essa relação com a participação do povo, eu não acho que o poder que governa deve ser pai. Claro que não, senão vai dizer que vai tratar com privilégio. Não é isso. Mas não pode ser algoz, que é o que muitas vezes, para a vida real, se torna um arcabouço institucional das leis. Se torna um algoz. Porque é isso, se abala. Se alguém fica com... O fiscal, a gente vê aqui essa intempérie, o fiscal é parte desse desenho que precisa. Nós votamos e não temos dúvida de que tem que ter. Nós elegemos esse desenho e tem que ter política pública e, portanto, uma coisa se encaixa na outra. Mas eu queria dizer, com todo respeito aos demais pares, que depois dessa última audiência, a coisa vai acontecer. Ok, senhores? E como vocês aqui vieram, eu não tenho dúvida que o relator da comissão, os membros da comissão, que esse é o primeiro desenho do ponto de vista formal, os 43 poderão ser acionados. E eu estou dizendo isto, vou me dirigir aqui às escolas de maneira simbólica, ao segmento que aqui esteve, mas assim é para os demais. A gente acerta mais, porque governar uma cidade é tarefa de muitas mãos. De muitas mãos. Não pode ser só de mãos do Executivo. Não deve ser apenas do Executivo, porque as deles estarão lá, porque é ócio do ofício. Não pode apenas também ter as da Câmara. É imprescindível ter as mãos de vocês. De vocês.
Por exemplo, eu ontem, quando, essa semana a Karina me ligou, ela me viu numa audiência e me convidou para ver a escola dela e colocou lá uns dilemas, e muito tempo que eu lá não ia. E aí eu quero aproveitar e eu disse para ela, olha, quando vocês puderem, o Renan vai receber, o Michel, os que são da comissão. Mas eu não tenho dúvida de me colocar à disposição para que a Câmara, no caso das escolas, eu acho que inclusive vocês têm esse direito, porque para além de convencer no debate, como eu acho que a gente foi sensibilizado, não estou dizendo que a gente fez ouvido de mercador, mas vocês é que têm que gritar mais. Pelo que eu vi aqui, está uma situação meio gritante em algumas questões. Pois então, a vida real, daqui a 1 mês e meio, no nosso trâmite, as coisas vão acontecer. Emenda, que pode, se for para emendar, para suprimir, para aditar, os ajustes. Óbvio que já está em andamento. Mas eu sugeri, inclusive, que a semana que vem, e aí eu já falei com o presidente Antônio Henrique, ele se colocou à disposição, uma comissão de vocês pudesse vir para cá, numa segunda-feira, até como um reconhecimento do quão importante foi a participação de vocês. Vocês vão poder propor emenda, vão. Mas eu acho que vocês, eu digo isso, porque eu não tive nem dúvida, na hora que a Karina me ligou para conversar sobre o tema, não faça favor. Independente da Karina votar em mim, eu represento quem aqui? No mínimo, eu tenho que me dignar aí, e fui. E eu penso e vejo a angústia, vou aqui revelar, de achar que depois que acabar isso aqui, a gente vai fazer o vídeo de mercador. Infelizmente, eu não estou dizendo que vocês estão dizendo isso, não. Mas vamos ver, essa angústia, será que a nossa participação serviu? Será que realmente? Então, gente, vamos coroar a participação de vocês, e eu concluo sobre o assunto com isso. Venham, tirem um dia, me procurem no meu gabinete, eu já tratei com o presidente Antônio Henrique, para que, de maneira tranquila, coloque como ideias que moveu as preocupações de vocês, também uma conversa, e aí eu não estou, as emendas, vocês vão ter vereadores, qualquer um para fazer. Mas é porque, para além de quem vai sugerir a emenda, a correlação de força das mãos que governam dependerá naturalmente da habilidade das mãos de quem legisla, mas só se definirá realmente, para algumas questões, com as mãos de quem é povo. É povo que pode vir aqui dizer para mudar, senão não muda. Não muda. Então façam isso, porque no caso das escolas, eu acho que não tem nenhum privilégio, não se trata de privilégio, não se trata. Se trata da gente ouvir. Ou então eu vou fazer de conta que é um discurso bonito, para agradar, mas não é real. Porque a legislação que está aí não vai tratar vocês de maneira especial, não. Vai pedir o projeto acústico, vai interferir nas calçadas de vocês, sem vocês opinarem. Quando eu estou dizendo isso, me permita, Vossa Excelência é um príncipe. E foi assim durante... E eu tenho certeza que você já aprendeu muito. Mas são tantas tarefas que vocês têm essa tarefa. De vir, de não parar aqui. Pega uma comissão. Porque, inclusive, a dinâmica daqui é de dia. Não é à noite. E de dia, não dá para todo dia ser o Fernando, a Karina, a Rejane. Então, reveza. Mas comecem por isso. Se quiserem me procurar, eu estou à disposição. Para uma reunião, e vocês convidem os 43 para uma reunião. E coloquem, eu acho que é um gesto. É um gesto... Sério? Desculpa. Bom, muito obrigado. Eu vou só aproveitar para dizer... Não, conclua o seu raciocínio. Tá bom. Vereador Ronivaldo. Eu vou aproveitar para dizer que está em andamento para esta casa o que a professora lá do Jardim União, me perdoe o nome. Como? MEC. Você está à altura, né, da educação. E, aliás, muito oportuna, então, essa lembrança. Dona MEC,
Devo aproveitar só para dizer que, na Coab, está em andamento, numa parceria muito necessária com a Selma, né, secretária? Eu passei por lá, nesse período que fiquei fora da Câmara, fiquei lá 1 ano, colaborando numa comissão de regularização fundiária. E, graças a Deus, é isso. À luz da lei, o que é que, de fato, os moradores do Jardim União estão devendo? Nada a ninguém. De direito, eles têm o que, de fato, já é deles. Aliás, esse é o problema. Eles não têm de direito o que, de fato, já é deles. E qual é o problema da gente regularizar isso? Eu sei. É que, quando chegar lá na Selma, o fiscal não pode ignorar o que está na lei. E, portanto, aquele assentamento não se enquadra, porque não tem aquela... Bom, por essa razão, a partir da questão do Estatuto da Lei Federal da cidade, desencadeou um processo em todas as capitais, e a nossa capital, que bom, numa parceria, Governo do Estado e Prefeitura, está produzindo um projeto de lei. Eu fico muito orgulhoso de ter colaborado nesse ano, por lá passei, e deverá chegar a esta casa, pelo que o Samuel me informou, na última reunião, né, secretário, ainda nesse semestre, para que justamente a gente possa regularizar 21.000 unidades, que dentre elas está a da senhora. Muito obrigado.